Meu nome é Irmã Maria de Todos os Povos. Venho aqui lhe contar um pouco da minha história, do meu chamado à vocação religiosa. Meus amigos me falando que eu tinha que mudar em alguns pontos da vida, pela juventude, o jeito que eu levava a vida, né? Mais atrás. E eles ficavam falando, me orientando, conversando comigo. E eu falava para ele, para poder ficar livre deles, eu falava para eles assim: pode deixar que quando eu tiver 33 anos, eu vou me converter e vou fazer como Jesus Cristo, né? Que começou toda a sua missão quando eu tinha 33 anos. Mas falei assim para que eles pudessem me deixar livre, né? Me deixar em paz, porque aquilo estava me incomodando. Só que sem saber, eu acabei profetizando na minha vida, né? Foi Deus mesmo, né? Tudo foi Deus, conduzido por Deus. Porque a minha conversão, realmente, o meu chamado se deu aos 33 anos. Eu tinha 33 anos quando começou o chamado de Deus, né? Que é um chamado interno, é na alma, no coração que a gente ouve, né? O chamado de Deus. E no início, ele não me pedia a vida religiosa, não. Ele chamou no início a vida religiosa. Me pediu para mudar alguns pontos da minha vida, me pediu na vida da castidade. E só mais tarde que ele foi me revelando que era para mim entregar tudo para ele, na vida religiosa. E quando se deu mesmo o chamado, que foi mais forte, falou mais claro para mim, que esclareceu, me chamando uma entrega total, e já me chamava para a vida contemplativa. Ele já me deu o chamado da vida religiosa, mas já sabendo que era a vida contemplativa, porque ele me pedia o silêncio e o recolhimento e a entrega total. Ele queria tudo, né? Não pela metade. Então depois eu passei por várias provações, Deus foi guiando tudo a minha vida, as transformações, as mudanças que precisavam ser ocorridas na minha vida, até que eu ficava indecisa, eu não sabia o que eu poderia ser, aonde, em que lugar que Deus me chamava. Então eu escolhi. Eu mesma escolhi, falei assim, eu vou para as monjas beneditinas, por enquanto eu vou ficar na vida, eu vou ficar aqui fora para poder servir na comunidade, servindo na comunidade, e que eu participava muito nas atividades da igreja, da paróquia que eu fazia parte. Então eu falei assim, então vou ser oblata secular. Então, comecei meu curso de formação com elas, né, em Juiz de Fora e atuando na minha comunidade, né, na paróquia da minha. Mas só que aquilo não foi o suficiente. E eu acabei entrando em várias coisas dentro da igreja, como os vicentinos, o Sagrado Coração de Jesus. Fui entrando em tudo que tinha dentro da igreja, fazia parte dos leitores, fazia parte do coral, então tinha bastante atividade dentro da igreja. Só que isso ainda não conseguia me completar, estava faltando algo, né? Que era essa entrega total que Deus me chamava, e acabei num momento querendo uma fuga, porque quando Deus chama, para mim, ele foi muito claro na minha vocação, né? Foi muito claro, e mesmo assim eu quis por um tempo correr disso tudo, permanecendo lá fora, querendo atuar na comunidade. Por isso que Deus, né, estava me inquietando a alma. Só que com o passar do tempo que eu estava ajudando as comunidades na formação, eu tive a oportunidade de participar de um retiro de jovens, que na época eu participava com os vicentinos, e nós fomos, e no final desse retiro veio uma equipe de
de jovens que participaram da maioria das jornadas que tiveram. Eles participaram, passaram o vídeo pra gente. Então aquilo ali, naquele momento, eu fiquei bem mexida mesmo, senti o desejo de participar da jornada, que ele estava convidando a gente, quem quisesse, podia se inscrever, que eles iam dar jeito da gente conseguir o dinheiro para poder a gente ir participar. E como foi aqui no Rio de Janeiro, né, em 2013, com o Papa Francisco, aí eu aproveitei a oportunidade e realmente a gente conseguiu levantar tudo o que precisava para a gente ir. E naquela dúvida que eu estava, porque eu tinha escolhido ir para as Monjas Beneditinas, uma escolha minha, mas vi que eu também não estava satisfeita ali, né? É como que a minha alma tivesse parado, ela não desenvolvia, não crescia, e eu sentia isso, que não estava bem ainda. Aí eu falei assim, então eu vou na jornada, e com a graça de Deus, Deus estava me inquietando para ir para a jornada, e eu aproveitei essa oportunidade e falei assim, vou na feira vocacional, que lá Deus vai ter que mostrar, agora é Ele que vai ter que me mostrar onde Ele quer que eu vá para poder chegar à minha santidade, né? E aí eu fui, nós conseguimos tudo, organizamos tudo, teve o ano de preparação e tudo, a missa de envio, nós fomos para a jornada, e lá na jornada eu fui passou os dias e nada, acontecia nada. Eu aguardando ali e realmente nada acontecia. Quando foi na quinta-feira, que foi no dia da feira vocacional, eu disse, agora Deus vai ter que me falar aqui. Então eu fui passando, né, na feira vocacional, eles iam falando da sua comunidade, de tudo como que era, ia me dando os folhetinhos, né, e tudo. E eu, assim, estava terminando já todo o percurso de lá, e quando eu encontrei com duas irmãs, uma eu já conhecia, que era da minha cidade, que entrou primeiro aqui na congregação, e eu olhei para o lado, elas não estavam numa tenda, então eu olhei para o lado, elas estavam tocando violão, sentada numa grama, perto de um lago. Aí eu reconheci e brinquei com ela. Falei, você está vendo? Você pensou que ia se esconder de mim, eu consegui te encontrar, que é a amada Caritatis da nossa congregação. E estava a amada Divina junto. Aí elas me convidaram, assim, ó, nós vamos ter uma apresentação agora às 12 horas e você está convidada a participar com a gente na tenda 12, que era onde estavam sendo as apresentações. Né? E aí eu falei assim, não vai dar para mim ir porque a minha equipe, nós estamos para se reunir agora às 11 horas e vamos sair para almoçar logo depois. Então ela falou assim, então tá, então fica para a próxima. Então eu fui para o ponto, né, onde que a gente tinha combinado para sair para almoçar com a equipe, porque era no Rio de Janeiro, não conheço nada, né, e tudo. Aí eu chegando lá, a que estava coordenando a nossa equipe, nosso grupo, falou assim, nós vamos ficar até 1h da tarde, porque chegou um grupo novo nosso aí, nós vamos reunir, vamos aguardar eles, então só vamos sair a 1h para poder almoçar. Aí se avisa para o resto do grupo que chegar, para aguardar esse horário. Vocês podem ficar aí por enquanto. Então eu entendi isso como a mensagem de Deus, mas só que não sabia que era essa congregação não. Só que pensei que fosse lá que Deus fosse me revelar, né? Me falar alguma coisa. Então eu subi rapidinho, que já era 12h15, subi rapidinho e fui. Então chegando lá, as irmãs estavam apresentando os shows dela, cantando as músicas que faz parte da congregação. E logo depois foi a Madre Divina, que subiu para poder dar o testemunho de vida dela. Quando ela começou o testemunho de vida dela, foi muito forte para mim. Que ela começou a falar sobre a vida dela, as dificuldades que ela passou no início, né, e tudo. Mas foi muito forte mesmo. Foi a presença da Virgem naquela hora para mim que me tocou mesmo, a graça eu recebi através da Virgem. Foi muito doce o toque, porque eu sentei no chão chorando, mas não de tristeza. E sim de alegria porque eu tinha encontrado o meu lugar. Só que eu não sabia de nada, não sabia que eu tinha que falar na congregação, não sabia que eu tinha que dar o telefone, eu recebi a graça.
Fiquei muito feliz, falei, Senhor, como que eu faço agora? E saí do lugar. Eles não entenderam nada, né? E eu saí do lugar chorando e tudo, e falei, Senhor, como que eu vou fazer agora? Né? E tudo. Terminei a jornada, fiquei até o final, né? Tudo, vivi a semana toda, muito bem, graças a Deus. Depois fiquei super satisfeita, feliz de ter me encontrado, saber onde que era o meu lugar. Voltei para Minas, que eu sou de Minas, Rio Pomba, Minas Gerais. E ali pedi demissão do meu trabalho, dei minhas coisas tudo, né? Entreguei, paguei as minhas contas que eu tinha de pagar e tudo. E falei que eu tinha que vir para cá. E então eu encontrei com a mãe da Madre Caritatis, que é da minha cidade, e comentei com ela que eu estava querendo, que eu ia vir para cá, que eu já tinha resolvido tudo na minha vida e estava vindo. Só que eu não tinha endereço, não tinha telefone, não tinha nada, né? Eu recebi a graça no momento assim, você fica muito eufórica, né? Muito feliz mesmo. Então, eu não, até hoje eu não sei como que foi que aconteceu, mas eu não sei se ela ligou ou se a Madre Caritatis ligou para ela, ela comentou que eu tinha comentado que eu estava indo para lá. Aí um dia à noite, a gente sempre encontrava na missa, na igreja, fazia parte e tudo. Aí ela me avisou que a Madre Caritatis pediu para que eu ligasse para ela. Aí eu entrei em desespero, né? Falei assim, ai meu Deus, agora Deus me mostrou para onde eu tenho que ir e eles não vão me aceitar. E fiquei com aquela dúvida e comecei a rezar um monte, né? E logo depois, ela marcou o dia para me ligar para ela, eu marquei, liguei e ela explicou, não pode ser assim, você tem que ligar, você tem que combinar, você conversou com quem? Eu não tinha conversado com ninguém, nem com ela, né? Nesse dia. Então ela falou assim, não, pode deixar que eu vou resolver tudo para você. Aí ela foi, conversou aqui, né, com a superior, com a provincial, que era Madre Amabilis na época, e conversou com ela, explicou, e eu vim para fazer uma experiência. Então aí ela resolveu tudo e ligou para mim confirmando que eu podia vir e que ela ia me buscar na rodoviária, né, de São Paulo. Então, e ela foi me buscar e me trouxe e eu pude ficar fazendo experiência aqui no Instituto. Eu fiz experiência de 2013 a 2019, que eu fiz experiência como leiga consagrada com votos de castidade. Morei com as irmãs na creche, de 2013 a 2015. 2015 eu fiquei com as irmãs no Larzinho Divina Misericórdia, que é das irmãs, e agora em 2019 Deus me concedeu a graça de poder entrar e ser admitida como religiosa. E fui admitida, fiquei 7 dias como postulante e já fui admitida como noviça e 1 ano de noviciado, né? E agora, dia 29 de abril, eu professei meus votos, né? Graças a Deus. Agora como esposa de Cristo mesmo e fazendo parte da congregação do Instituto Verbo Encarnado. Sou muito feliz e estou muito realizada. Eu gostaria de deixar uma frase que eu gosto muito de Santa Teresa, que é: não morro, entro na vida, né? Então aqui que nós somos colocadas nesse deserto só com Jesus, né? Mas não perdemos nada e não deixamos nada. Pelo contrário, deixamos o nada para ganhar o tudo. Então, as nossas histórias se ligam, porque somos mãe e filha. Eu agradeço muito a minha mãe por ter me formado desde pequenininha dentro da Igreja Católica e que mesmo depois de eu ter saído do convento, ela foi perseverante nas orações, que por meio das orações dela e das lágrimas eu obtive a graça da conversão e da docilidade e a vocação. E o período que eu tive que esperar de 2013 a 2019 foi porque ela, que é minha filha, né? Ela também tinha ingressado no aspirantado,
Só que depois ela saiu e como era a minha responsabilidade, eu tinha que cuidar da educação, né, da formação dela e só podia entrar quando ela completasse 18 anos. E quando ela completou 18 anos, em 2019, em março, eu fui chamada e que eu poderia fazer o meu ingresso, né, no convento. E mesmo ela não estando, que ela tinha saído e voltado para Minas, eu pude estar rezando por ela, seguir rezando por ela. Mas não pedi, né, nem vida religiosa e nem o matrimônio, mas pedi que se cumprisse na vida dela a vontade de Deus, né? E quando eu comecei a rezar, pedi a Madre para fazer a novena do Sagrado Coração de Jesus, na intenção dela, porque ela me ligava explicando o que ela estava passando, e eu só podia rezar. Então eu me coloquei a rezar a novena, fiz a novena, propósito de rezar a novena, em junho comecei a novena, e quando foi em novembro ela veio, né? E foi muito rápido a graça mesmo que Deus estava agindo na vida dela, desenrolando muito rápido a vocação dela, né, aqui no Instituto. Foi muito repentina assim minha mudança. Foi muito rápido a mudança dela, repentina, e quando foi agora em 2020, ela ingressou. Dia primeiro eu vim fazer a formação. Logo em seguida, né, eu já entrei aqui no ramo contemplativa. Deus mostrou para ela como exatamente ele estava agindo sobre a minha vida, que era por meio da novena que ela estava fazendo. Da novena do Sagrado Coração de Jesus, que eu tinha recebido essa graça, da conversão e da volta dela para a vocação religiosa. E nós temos que agradecer a Virgem de Lourdes, né, e a Santa Teresinha que nos trouxe também, e ao Sagrado Coração de Jesus. Devemos essa graça a ele. Também, e foi muito engraçado porque antes um pouco, quando eu estava fazendo a experiência aqui, eu fiquei sabendo que a minha mãe tinha comentado para todos os padres de nossa família religiosa que ela pediu para que todos eles rezassem por mim, que era por uma graça especial. Mas não disse para eles o que era só para eles rezar. E depois, quando ela descobriu que eu já tinha pedido para entrar, aí falaram que ela saiu falando para todos eles, agradecendo, assim, pelas orações que Deus tinha concedido a graça, que era de eu entrar na vida religiosa no mosteiro, né? E graças a tantas orações, assim, né? Deus nos uniu na mesma vocação, mãe e filha. É a vida contemplativa.